Fala, gente, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui para a última aula de física da frente D, né, da nossa apostila 1. Então aqui nós vamos falar sobre a equação de Gauss e aumento linear. Então nós já estudamos nessa aula 2 as propriedades do espelho esférico, né, o espelho côncavo, o espelho convexo, a formação da imagem e agora nós vamos fazer a parte analítica dessa formação de imagem, que é através aí da equação de Gauss e do aumento linear. Então nós temos aqui do lado esquerdo um espelho côncavo na parte de cima, um espelho convexo na parte de baixo e posicionando aqui um objeto na frente de cada um. A distância desse objeto até o espelho a gente chama de P. Então, distância do objeto até o espelho, P. Esse objeto vai formar uma imagem. A distância dessa imagem até o espelho a gente chama de P'A, tá? E como a gente viu, todo espelho ele tem um ponto focal. E a distância desse ponto focal até o espelho, né, até o vértice desse espelho, é chamado de distância focal, que é o F minúsculo, tá? O F maiúsculo é para o ponto do foco e o F minúsculo é para essa distância, a distância focal, tá? A mesma relação a gente tem no espelho convexo, só que percebam que o espelho convexo só forma um tipo de imagem, né? Então o meu P'A vai estar para o lado de dentro, assim como a distância focal também vai estar para dentro desse espelho, já que o foco também é dentro desse espelho, né? E aí Gauss fez uma relação aqui de 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'A. Tem um macetezinho para memorizar essa fórmula, que é uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha, tá? Só que olha só, para falar a verdade, dificilmente eu utilizo a equação de Gauss em algum exercício. Que a maioria dos exercícios ele quer saber a distância da imagem, então a gente tem uma relação direta. Mas pegando essa equação de Gauss e tirando já o mínimo múltiplo comum aqui embaixo, a gente tem essa relação, que 1 sobre F é igual a P'A mais P, dividido por P vezes P'A. E invertendo todo mundo, a gente tem que a distância focal é igual a P vezes P'A, dividido por P mais P'A. Tá? Então é bem mais fácil a gente aplicar diretamente essa equação aqui, que é a equação de Gauss, né? Só que aqui eu já tirei o mínimo múltiplo comum e inverti. Então é mais fácil eu aplicar direto aqui, que eu já vou ter a distância focal de uma forma mais direta, tá? Mas como eu falei para vocês, a maioria dos exercícios ele quer a distância da imagem. Então, se eu pegar esse 1 sobre P passar para o outro lado, ele vai passar negativo, né? Então, vai ficar 1 sobre F menos 1 sobre P igual a 1 sobre P'A. Fazendo essa mesma relação de tirar o mínimo múltiplo comum e inverter, eu vou ter que a distância da minha imagem, o P'A, é igual a F vezes P, dividido por P menos F, tá? Então, essa equação aqui, ó, ajuda a gente a encontrar a distância da imagem de uma forma mais rápida, tá? Só cuidado aqui embaixo, que aqui embaixo eu não posso inverter, porque fica menos o foco. Se eu fizer o foco menos o P, vai dar errado, tá? Então, cuidado para não inverter essa parte aqui de baixo. Então, aqui fica uma forma direta de encontrarmos a distância da imagem. Seguindo, nós temos a relação do aumento linear. Então, nós temos que o aumento linear é a relação do tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. O quanto essa imagem ela foi ampliada, né? O quanto ela aumentou ou o quanto ela diminuiu. Tá? Porque o aumento ele pode ser meio, né? Pode ser 1 sobre 2. Então, quer dizer que minha imagem reduziu pela metade. Tá? E como eu tenho essa proporção, né? É uma semelhança de triângulo entre O e P, I e P'A, eu também tenho a relação que menos P'A sobre P também é o aumento linear, e que eu tenho essa relação direta. Tamanho da imagem pelo tamanho do objeto é igual a menos P'A sobre P, igual nós aprendemos lá em câmera escura. Só que aqui a diferença é que eu tenho esse menos. Esse menos quer dizer porque a minha imagem ela vai ser invertida, tá bom?
ela vai se formar embaixo do eixo. A gente já vai ver isso com mais detalhes ali na próxima tabela. Então, eu também tenho essa outra formulazinha aqui do aumento linear, que é fazendo uma relação da equação de Gauss com o aumento linear. Dificilmente utiliza, mas se eu tiver a distância focal e a distância do objeto, então tem uma forma direta aqui de eu encontrar a relação do aumento, tá? Então, de todas as igualdades que eu posso fazer com aumento, aqui embaixo, né? A relação do aumento é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F dividido por F menos P. Beleza? Então, relação aí do aumento linear. Só que tem algumas coisas que a gente tem que prestar muita atenção aqui, que é quanto ao jogo de sinais, né? Então, primeira coisa, ó, eu tenho aqui um espelho côncavo. No meu espelho côncavo, o foco está para dentro desse espelho. Olha aqui, ó, tá do mesmo lado do meu objeto. Então aqui o meu foco ele é maior do que zero, ele é positivo. Tá? Então foco positivo vai ser um espelho côncavo. E aqui, ó, percebam que o meu foco está para o lado de dentro do espelho convexo, né? Então, olha só, aqui eu tenho o espelho convexo e meu foco está para o lado oposto do meu objeto. Então, aqui o meu foco é menor do que zero, o meu foco é negativo. A distância focal é negativa, né? Então, quando a distância focal for negativa, vai ser um espelho convexo. Então, a gente sempre tem que fazer essa relação do exercício. Se o exercício fala que é um espelho côncavo, de distância focal igual a 10 centímetros, sem problema. Você vai lá na fórmula e joga 10 centímetros. Agora, se o exercício falar é um espelho convexo de distância focal 10 centímetros, quando eu for jogar esses 10 centímetros na fórmula, eu tenho que jogar como menos 10 centímetros, tá? Porque se trata de um espelho convexo. Se você não colocar como menos 10, vai dar errada lá sua conta no final, tá? Então, essa informação aí que o exercício traz é de extrema importância aí a gente ficar atento a essa relação dos sinais. E olha só, aqui no espelho côncavo, onde eu posicionei ele, né, atrás do meu centro de curvatura, ele formou uma imagem real. Então, quando o meu P' ele for positivo, quando ele for maior do que zero, eu vou ter uma imagem real. Quando essa imagem ela for formada para dentro do espelho, a minha imagem vai ser virtual, né? Meu P' ele vai ser negativo, porque a imagem for formada para dentro do espelho, então eu tenho uma imagem virtual. E lembrando que sempre que a minha imagem ela é real, ela é invertida. E sempre que a minha imagem é virtual, ela é direita, tá? Então, imagem real também é invertida. Toda imagem que é virtual, ela é direita. E também lembrando que o espelho convexo só forma um tipo de imagem, que é virtual e direita, tá bom? E a gente tem a relação do aumento ou a relação do tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Se essa relação ela for positiva, quer dizer que a minha imagem ela é direita, quer dizer que ela se forma para cima do eixo, como no caso aqui do espelho convexo, né? Se minha imagem se formar para baixo do eixo, essa relação do aumento vai ser negativa. Então, minha imagem ela vai ser invertida, tá bom? Então, muita atenção nessa tabelinha aqui, que ela auxilia muito na resolução dos exercícios. Beleza? Então, uma aulinha bem rápida, né? Só falando sobre a equação de Gauss de aumento linear. Vamos fazer aqui um exercício de aplicação para entender um pouco melhor. Então, o exercício 206 fala que um pequeno objeto é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo. Tá? Então, ele já falou que é um espelho côncavo. Então, a gente já sabe que por se tratar de um espelho côncavo, o foco ele é positivo, né? Fala que esse objeto ele está a 40 centímetros de seu vértice.
O espelho obedece às condições de Gauss e o seu raio de curvatura mede 4 metros. A imagem desse objeto, aí ele quer saber onde que vai ficar situada a imagem desse objeto. Então, primeira coisa, o que de informação a gente tem? A gente tem que o objeto está a 40 centímetros e que o raio de curvatura mede 4 metros e que é um espelho côncavo, tá? Então, o que a gente tem de informação? Que a distância do objeto é 40 centímetros, convertendo 0,4 metros, e que o raio é 4 metros. Ou seja, a distância focal é metade disso, né? A distância focal é 2 metros. Então, fazendo um esboço rápido aqui, ó, percebo onde eu posicionei o meu objeto. Por que eu posicionei ele aqui? Ah, simples, eu sei que a distância focal tem 2 metros e que meu objeto está a 40 centímetros, ou seja, a metade aqui seria 1 metro, a metade da metade 0,5. Então eu aproximei um pouquinho mais do que seria 50 centímetros, né? Do que seria 0,5, tá? Para ele ficar mais ou menos aqui a 40 centímetros do espelho côncavo. E aí eu tracei as propriedades e formei aqui a minha imagem. Olha só qual foi o tipo de imagem que eu formei. Foi uma imagem virtual, maior e direita, né? Formação de um espelho côncavo. Por isso que é importante a gente já saber, porque agora eu vou para o cálculo sabendo que eu vou encontrar uma imagem virtual. Isso já dá para a gente descartar a alternativa B, que fala que ele é real, e a alternativa D também fala que ele é real. E já dá para a gente ter uma ideia da distância que ele vai estar do espelho, né? Ele não está muito longe, como fala aí na letra C, a 2,5 metros. Então a C também já daria para descartar. Bom, fazendo a relação, eu quero a distância da imagem, eu quero pelinha. Então posso usar aquela relação direto de F vezes P, dividido por P menos F. Substituindo as informações, eu tenho que a distância focal vale 2, que o P vale 0,4. Substituindo embaixo também, 0,4 menos 2. Eu encontro que o meu pelinha vale menos 0,5. O que esse menos quer dizer mesmo? Voltando na tabela do slide anterior, a gente tem que quando o pelinha ele é negativo, quer dizer que a minha imagem ela é virtual, tá? Só comprovando aí, então esse esboço que eu fiz que eu encontrei uma imagem virtual. Então a resposta correta aí, ó, a imagem ela é virtual e se localiza a 0,5 metros do vértice do espelho. Beleza, gente? Então, a relação de equação de Gauss e aumento linear. Sugiro vocês fazerem outros exercícios para praticar aí essa relação. O exercício 9 é um exercício bom aí para aplicar. O exercício 12, né, da UFPR. Então, todos esses exercícios eles têm algum detalhezinho aí falando sobre o tipo de espelho, sobre ser uma imagem real. Lembre-se sempre que eu projeto uma imagem, essa imagem é real. Eu só consigo projetar imagens que são reais. Eu não consigo projetar imagens que são virtuais, tá? Então, essa também é uma informação que o exercício passa, que eu já falei na aula anterior, né? Que é para dizer que a imagem ela é real, tá? E se a imagem ela é real, quer dizer que o meu pelinha ele é positivo, né? Então, muita atençãozinha nessa tabela, estudem, qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Abraço, gente, bons estudos e até a próxima aula.